Amados irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos aqui novamente para conhecermos a riqueza da fé católica. É interessante que a gente só ama aquilo que conhece. A partir do momento em que a gente está nessa caminhada de conhecermos as riquezas da fé católica, vai criando dentro da gente um desejo maior de saber mais, para colocar em prática. E o tema de hoje nosso é a nossa profissão de fé, símbolo dos apóstolos, símbolo niceno-constantinopolitano, credo, creio. Todos estes nomes nos remetem à nossa profissão de fé, às nossas verdades que nós temos. E nós vamos iniciar esse nosso credo, lembrando sempre que o conhecer ele é fundamental para que eu professe verdadeiramente a minha fé com mais persistência, com mais incidência e com mais amor. Esse que é o importante. E a construção de uma vida interior marcada pela presença de Deus é o desejo dos fiéis, particularmente dos catequistas, em traduzir nas próprias atitudes e ações de graça de Deus. Sempre estiveram presentes na experiência da fé do povo cristão. Nesse trabalho espiritual de formação é fundamental, pois alicerça o processo de evangelização e de vivência dos discípulos. É importante nós salientarmos a formação. A formação ela é fundamental para nós, porque aí eu não fico com aquela palavra-chave, eu acho. Achismo, para nós aqui, não tem cabimento. Nós temos que ter uma fé calcada nas nossas tradições, no nosso magistério e na nossa escritura. Pois esse é o objetivo de contribuir para aprofundar a profissão de fé que é proferida e confessada nas celebrações litúrgicas do domingo e das solenidades da igreja. Penso eu que em todas as nossas celebrações deveríamos professar a nossa fé. Ela é como que a identidade do cristão católico. Podemos afirmar que é a síntese da fé que professamos e vivemos. É importante salientar que nós temos que ter coerência naquilo que professamos e, mais importante, naquilo que vivemos, vivenciamos. A palavra credo, ela se origina do latim, credo in Deo Patrino onipotente. Isso é, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. É por isso que em português dizemos creio, dizemos e chamamos de credo, creio, em razão da primeira palavra com que iniciamos a nossa profissão de fé. Vale um adendozinho, em muitos documentos que a Igreja emite, em que o Papa nos exorta, sempre começa com as primeiras palavras daquele documento. Exemplo, Amoris Laetitia, a alegria de amar. Laudato si, louvado sejas. Gaudete et exultate, alegrai-vos e exultai. Gaudium, Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho. Então são certos documentos que levam esse nome pelas primeiras palavras que iniciam o documento. E o creio por si só é o início da nossa profissão. O creio, ele é uma síntese da fé cristã. É professada na primeira pessoa do singular, pois
se trata de uma afirmação pessoal. Sou eu quem acredito. E aí nós podemos nos indagar: o que é fé? O que é acreditar? A palavra fé tem a sua origem na expressão grega pistis e no latim fides. É o acolhimento e a resposta que damos à revelação de Deus e que se manifesta por meio da confiança e da total entrega a Ele. E aí vale mais uma vez nós ressaltarmos: como eu vou entregar alguma coisa se eu não tenho conhecimento dessa coisa? A partir do momento que eu conheço, aí eu entrego, e entrego de coração. A afirmação de que eu creio não é uma afirmação cognitiva. Creio que Deus existe, mas dinâmica. Eu me abandono, me entrego, me fio, porque primariamente a fé não é um saber, mas um encontro. E aí vale ressaltar também a inteligência intelectual. A inteligência intelectual é aquela em que nós buscamos através das academias, das letras, do banco da escola. Cada vez mais eu vou me aprimorando, faço um curso superior, faço um mestrado, um doutorado, e aí eu coloco esse meu conhecimento ao encontro do outro, e aí nós temos que ter a inteligência espiritual. É aquela que me leva ao encontro do outro. Pois a fé não é um saber, mas um encontro. Pela própria natureza e formulação, o crer é uma profissão de fé e não uma oração. Não fique estarrecido, não. O creio não é uma oração, é uma profissão de fé. A oração, ela é sempre um diálogo dirigido a Deus, a Nossa Senhora, sua mãe, ou a um santo de devoção nossa. Na oração se louva, agradece, suplica, pede. No creio não se pede, não se agradece, nem a súplica, mas se afirma o conteúdo de fé, objeto de nossa crença, verdades em que cremos e professamos. Profissão de fé e a oração são de naturezas completamente diversas. O catecismo da Igreja Católica, desde o início, sistematizou a sua própria fé em fórmulas breves e normativas para que todos os fiéis cristãos, os resumos de fé, elaborados desde os primórdios da Igreja, são frutos da graça de Deus, obtidas através de textos da Sagrada Escritura. Este resumo ou síntese da fé chama-se profissão de fé. É interessante que o credo, ou creio, todo ele está baseado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nenhuma palavra que está no credo, ela foge dos nossos três pilares, pois resume a fé em que os cristãos professam. A Igreja, assim, organizou e sistematizou devido aos ataques e contradições de fé surgido ao longo dos séculos. O credo é dividido em 12 grandes afirmações chamadas artigos. É interessante nós frisarmos também que esse surgimento ao longo da nossa fé, os ataques que houveram, praticamente foram as heresias que alguém falou a respeito da Igreja. E aí, a Igreja por si se reúne e faz uma profissão de fé autêntica, levando em consideração todos esses aspectos e os desafios
que os discípulos missionários encontraram na formação para o exercício do seu ministério e da proposta de uma nova evangelização. E assim, nós propomos um estudo mais aprofundado para cada artigo da profissão de fé. Este estudo está estruturado em 12 pequenos capítulos, de acordo com os 12 artigos da fé professada pela Igreja. A riqueza e a profundidade de cada artigo, sem dúvida, mereceria um tratado imenso. A profundeza que é cada artigo desse. Porém, este estudo quer suscitar em cada um de nós o desejo de aprofundar-se nas verdades da fé. Entre todas as profissões ou símbolos da fé, pois existem vários, 2 ocupam um lugar muito especial na vida da igreja. O primeiro é o símbolo dos apóstolos. Ele é considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos. É o antigo símbolo batismal da igreja de Roma. Atribui-se aos cristãos de Roma por volta do século II. E a sua primeira formulação no Ocidente. Analisando ele aqui, você vai ver que ele é bem curtinho. E ele diz para nós o seguinte: eu creio em Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na ressurreição da carne. Os concílios, ao longo dos séculos, acrescentaram vários artigos, como conhecemos e professamos atualmente. O segundo é o símbolo denominado niceno-constantinopolitano. É fruto de 2 primeiros concílios realizados na cidade de Nicéia, em 325, e em Constantinopla, no ano 381. É interessante nós sabermos essas datas, que são datas importantes para a Igreja Católica. Nessa época, para sermos mais precisos, em 313, para ser melhor ainda, dia 13 de junho de 313, Constantino, o imperador da época, ele assina um documento chamado Edito de Milão. Esse edito, ele diz o seguinte: ele vem propagar a tolerância religiosa, ele vem aceitar a tolerância religiosa, e assim podemos dizer, foi o fim da intolerância religiosa, sendo que essa intolerância nós a temos até hoje. Em 391, o imperador Teodósio, ele vai oficializar que o cristianismo é a religião oficial do império. Então nós podemos assim dizer que em 391 o cristianismo ele foi oficializado a religião oficial do império. Voltando ao nosso credo, esse credo ele responde mais categoricamente às heresias existentes à época. Também é ecumênico. Por que ecumênico? Tanto o católico como o ortodoxo e os protestantes, eles utilizam-no. O credo apostólico, o breve, começa com um verbo no singular, creio. Por outro lado, o símbolo niceno-constantinopolitano, ele começa no plural, cremos. Isso lá na sua origem. Do ponto de vista histórico, é muito provável que isso se deva ao fato de que o credo niceno é a proclamação de uma assembleia, porque foi em 2 concílios que ele foi finalizado. Ao passo que o credo breve é uma fórmula que brotou da prática batismal.
onde o convertido devia expressar pessoalmente a sua fé por ser batizado. É interessante que no nosso batismo, ainda hoje, quando nós vamos ser batizados, nós temos no rito do batismo a promessa do batismo, onde há a renovação da nossa profissão de fé. Quem sabe, respondendo primeiro às perguntas e mais tarde, mediante uma fórmula aceita nas diversas igrejas. Paulo nos afirma: é crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que se consegue a salvação. Se você quiser, meu irmão, olha lá, Romanos 10:10. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que se consegue a salvação. O coração crê naquilo que amamos, e para amarmos, precisamos conhecer a nossa fé. Só assim, nossa boca poderá pronunciar aquilo que o coração está cheio: a fé. A fé é um ato enorme e decisivamente pessoal. É a nossa decisão mais pessoal. Porém, isso de modo algum se torna menos comunitário. Muito pelo contrário, pois no campo da fé, quanto mais cresce o pessoal, tanto mais cresce a comunidade. Lindo isso. Quanto mais cresce o meu pessoal, mais eu tenho condições de me colocar a serviço. O aprofundamento do estudo do creio incentive e motive cada um de nós, educadores da fé, na missão de discípulos missionários, a fim de viver como povo de Deus e Igreja de Jesus Cristo nos tempos presentes, a olhar para o futuro com maior clareza e discernimento, com a consciência de que devemos construir aqui e agora o novo céu e a nova terra, em que Deus será tudo em todos e, sobretudo, dá razões da própria fé. Esse é o nosso início dessa jornada nossa, ao qual nós vamos, ao longo de 12 capítulos ou mais, aprofundarmos a nossa fé, na nossa profissão de fé. E por intercessão de Nossa Senhora do Sorriso, que ela desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.